Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Muito bem, esse é o programa Medicina Humanizada e hoje vou conversar com vocês sobre Medicina Humanizada. Por que esse nome? Por que ela é diferente? O que é que ela traz de melhor, de diferente para a sua vida? Venha comigo, vamos conversar sobre isso. Medicina Humanizada, esse é o nome do nosso programa. E por que isso? De onde que vem isso? O que que tem de diferente nessa humanização da medicina? O que que é isso, afinal de contas? Humanização não é só uma palavra bonitinha, não é só fazer um consultório bonitinho, deixar de usar branco e usar uma roupa mais colorida, não é só isso. Humanização da medicina é tornar a medicina uma coisa próxima, uma coisa que faz parte da vida das pessoas, uma coisa feita para pessoas, uma coisa para humanos, daí a humanização, e não uma coisa fria, distante, feita como se deuses cuidassem de pobres mortais. Medicina humanizada é feita para você, é feita para todo mundo, para sua mãe, para o seu vizinho, para o seu filho. É uma medicina, é um comportamento, é um modo de agir, de tratar das pessoas como iguais. Por isso que medicina humanizada tem o jargão, cria o jargão de a medicina que entende você. O primeiro passo para uma medicina ser humanizada, ela precisa entender a pessoa, ela precisa saber de quem é que estamos falando, com quem é que estamos falando, que estamos conversando, entender a pessoa, entender o doente, o paciente, o filho do doente, o pai do doente, a família do doente, o contexto onde ele vive, a casa, o emprego, a família, como é que é a vida dessa pessoa, porque isso tem uma influência muito grande no que ela sente, no que ela adoece, certo? Então é preciso entender todo esse contexto. Para isso é preciso ouvir o que a pessoa tem a dizer, é preciso ouvir a queixa, o que é o sofrimento da pessoa, sabe? É uma pessoa sofrendo, qual é o sofrimento dela? Não é um diagnóstico, não é uma doença. Então muda o foco do médico, da medicina, sai o foco da doença e o foco vira todo para a pessoa. E a pessoa através do seu sofrimento, ou o sofrimento através da pessoa. Porque o sofrimento, a doença, a dor, ele só tem significado por conta da pessoa que sofre. Então é preciso entender a pessoa, o conjunto, o ambiente, a casa, a família. Por que a pessoa sofre? Uma dor nunca é só uma dor. Uma dor ela está num contexto, numa família, num pensamento, numa mente, num modo de pensar, de agir. Tem todo um reflexo do ambiente, do trabalho, dos sentimentos. Eu aprendi há muito tempo que as pessoas adoecem pelo que sofrem, pelo que sentem, pelo que vivem. Então a principal causa de adoecimento do corpo, na verdade, não está no corpo, está na cabeça, está no sofrimento, está na vida, está no estresse, o famoso estresse. A palavra estresse, ela veio para ajudar a definir um monte de coisa que não tem definição, sabe? Quando tem um monte de coisa que está fazendo mal, que você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que é aquilo, que vem da vida, do sofrimento, da preocupação, da ansiedade, e aquilo é que está fazendo a pessoa adoecer, a gente dá esse nomezinho mágico de estresse, que explica um montão de coisa. Então, medicina humanizada, na sua primeira parte, é a medicina que entende você, que ouve você, que escuta o que você tem a dizer, antes de dar um diagnóstico, antes de passar um remédio, antes de tudo isso. E para isso precisamos de tempo, precisamos de empatia, precisamos de nos olhar frente a frente. Esse é o primeiro passo da medicina humanizada. Seguimos no próximo bloco.
Vamos responder agora a pergunta do Anacleto de Vitória. Ele fala que tem uma dormência na perna esquerda e pergunta se pode ser um problema do coração. Olha, Anacleto, boa notícia, dificilmente vai ser um problema cardíaco. Aliás, vou te dizer que não é um problema cardíaco. É uma crença bastante comum, mas dormência não é sintoma de problema no coração. Problema no coração dá dor e falta de ar. Dormência é sintoma de problema neurológico, tá? Ou de circulação na perna por varizes ou outra coisa desse tipo, tá? Muito bem, estou de volta. Como eu falei no primeiro bloco, a importância de ouvir, a importância da escuta. É o primeiro lado da medicina humanizada, a medicina que entende você. Então ela escuta, ela ouve o que você tem a dizer com toda a atenção e para entender o seu lado da questão, aquilo que você sofre, aquilo que você sente. E aí vem o segundo lado, é a medicina que quer que você a entenda. O que é isso? O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que é uma conversa, né? Uma consulta é uma conversa, ou pelo menos deveria ser, tá? Uma consulta é uma conversa. Numa conversa você fala e você ouve. Então, eu ouvi as suas queixas, tá? Eu, teoricamente, tenho algum conhecimento a mais e tal, que posso esclarecer alguma coisa. Mas esse conhecimento, na grande maioria das vezes, está fechado numa caixa preta, né? É muito difícil, às vezes, a pessoa entrar nesse universo do conhecimento, das ciências e etc, etc, e é obrigado a aceitar uma decisão, uma imposição que o profissional, o médico faz, baseado no conhecimento dele, claro, mas que não é compartilhada, que não é bem explicada. E aí vem a segunda parte da medicina humanizada, a medicina que quer que você a entenda. Ou seja, o que eu acho fundamental? Eu acho fundamental explicar para o paciente, para a família do paciente, aquilo que está acontecendo com ele. É fundamental que a pessoa entenda o que está acontecendo com ele, tá? Porque é uma coisa que eu já vi muito acontecer, tá? A pessoa sai, tal, consulta, explica, mas ele sai daqui, ou sai do consultório médico, né? Com uma receita que vai custar lá 100, 200 reais, a conta de energia dele. Tá? E ele não sabe por que ele tem que tomar aquele remédio. Ah, o doutor falou que eu tenho que tomar esse remédio. Mas para quê? Por quê? Qual o benefício que eu vou ter com essa medicação, com essa cirurgia? Por que é que eu tenho que fazer isso? E o que acontece muitas das vezes é que ele sai, embola a receita, joga no lixo ou bota na gaveta, esquece e acaba não comprando remédio, não tomando remédio. A situação que ele tinha ou se agrava ou resolve sozinha, né? Certo? Ou cura, se está gripado, cura sozinho, ou se agrava cada vez mais e acaba dando uma complicação muito pior, tá? Eu já vi muito, já ouvi muito de pacientes no meu consultório, a pessoa falar o seguinte: ah, doutor, eu entendi, finalmente eu entendi o que está acontecendo comigo, nunca me explicaram desse jeito, e aí agora eu vou tomar o remédio. Ou seja, ele não tinha tomado remédio, não tinha feito tratamento, ou não tinha parado de beber ou parado de fumar, porque ele não tinha entendido a importância disso. Nunca ninguém se preocupou em explicar para ele detalhadamente, numa linguagem que ele entende, o que está acontecendo com ele e por que ele precisa fazer aquele tipo de coisa. Então a medicina humanizada tem esse lado também, o lado de explicar, o lado de conversar, o lado de deixar bem claro para a pessoa o que é que está acontecendo, tá? O que é que está acontecendo com ela e quais as medidas que ela deve tomar, que ela precisa tomar para poder reverter aquela situação, tá? Medidas que seja remédio, que seja cirurgia ou que seja mudar um hábito de vida, que é outra grande característica da medicina humanizada também, trabalhar não só remédio, mas trabalhar os hábitos de vida. Por conta desse conhecimento, dessa caixa preta da medicina e do meu desejo de quebrar essa caixa preta, de abrir essas informações, é que nasceu esse programa Medicina Humanizada, do meu desejo de falar tudo isso aqui para vocês. Também nasceu disso todo o trabalho meu no Instagram, né? No Instagram, no Facebook,
reportagens, mais reportagens, ou matérias, artigos e mais artigos sobre sono, sobre comida, sobre pressão, sobre diabetes, sobre tudo isso que a gente fala aqui e muito mais. Aliás, lá tem até mais coisa. Para informar as pessoas, para poder trazer essas informações que geralmente são muito fechadas, muito complicadas, para que todo mundo possa entender, para que possam saber o que está acontecendo com o próprio corpo e tomar decisões corretas, decisões que vão ter resultado. E sobre isso, no próximo bloco. Eu sinto quando o meu colesterol está alto. Mito ou verdade? Mito. Você não sente quanto está o seu colesterol. Você até vai sentir o dia que ele entupir, provocar uma placa e entupir, você vai infartar e vai sentir dor. Mas o quanto está o seu colesterol hoje, agora, no sangue, se ele está baixo ou alto, se está em 100 ou está em 1000, você não faz a menor ideia. Estou de volta para continuar o nosso papo. Aliás, o programa todo hoje é sobre conversa, sobre bater papo. Falei da importância de entender o que se fala, entender a pessoa que está na minha frente. E depois eu falei da importância também de me fazer ser entendido por você. Quer dizer, a medicina humanizada, ela entende você, mas ela quer que você a entenda também. Por quê? Para que isso, né? Por que isso é tão importante? Por que eu estou dando essa importância toda a essa questão da conversa, do entendimento, do médico entender o paciente, do paciente entender o que o médico está falando? Por uma questão muito simples. É porque no final dessa conversa a gente vai chegar a uma decisão, a um posicionamento, tá? A uma decisão que interessa principalmente a você, ao paciente. É a sua vida que está em jogo, é a sua felicidade, é a sua qualidade de vida, é o seu corpo, é a sua mente que vai sofrer as consequências, boas ou ruins, das decisões que forem tomadas nessa conversa. Então, assim, uma consulta, ela tem a conversa, tem o exame, né? E no final, geralmente, se propõe alguma coisa, o que nós chamamos de conduta médica, né? Que no final das contas vai ser o quê? Ou uma receita, uma solicitação de exames, né? Coisa desse tipo. O que a gente vai fazer? Nós conversamos. Você me explicou o que você sente, o que está acontecendo. Eu ouvi tudinho. Expliquei o que eu acho disso, o que a medicina oferece de opção para melhorar ou não e tal. Mas no final das contas, a gente precisa chegar a uma decisão. E aí que está a grande diferença da medicina humanizada. É uma decisão compartilhada, é uma decisão a 2 ou a 3, porque às vezes envolve a família também, né? Então, assim, a gente conversou sobre um problema, o problema ficou bem claro, deixamos claro quais as opções que tem para resolver esse problema e vamos chegar a uma decisão. O que é que nós vamos fazer? Não cabe mais nos dias de hoje decisões empurradas goela abaixo. Não é o médico que tem que decidir se opera ou se não opera. Tá? Não é o médico que vai decidir se você tem que tomar 2 comprimidos ou 10 comprimidos. A pessoa tem que optar, a pessoa é a saúde dela, é o corpo dela, é a vida dela. Então a pessoa, no final das contas, é que decide e assume os riscos. É uma consulta, quer dizer, o médico está ali para ser consultado, para dar uma opinião, mas a decisão final não é do médico, a decisão final é do paciente ou, em alguns casos, da família do paciente. Então, essa é, a meu ver, a diferença fundamental. Toda essa conversa ela existe para quê? Para uma decisão, para tomar uma decisão. E no final das contas, a figura principal nessa história é o paciente. E a medicina humanizada está aqui, nasceu para respeitar essa figura que é a mais importante na consulta médica ou na relação médico-paciente. É o paciente que é o mais importante, que é o foco de tudo. E para isso existe a medicina humanizada. E chegamos ao final do programa, um programa diferente, um programa especial. Falamos da própria medicina humanizada,
uma medicina diferente que eu quero trazer para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu quero que você participe desse movimento, dessa medicina nova, diferente, medicina humanizada. A medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.